Vai nos orientar. Olá pessoal, estamos aqui reunidos para mais uma edição da Escola Febrasgo de Ginecologia e Obstetrícia. Novamente a gente agradece aqui o auxílio do Hospital Israelita Albert Einstein, que permite a gravação e a transmissão dessa nossa reunião aqui com o apoio da Febrasgo. E hoje a gente vai ter um tema em ginecologia, que é a discussão sobre a cirurgia tradicional ou minimamente invasiva na oncologia pélvica ginecológica. E para isso, para essa reunião, a gente vai contar com dois colegas que são bastante experientes nesse tema, que é o Renato Moretti Marques, que é um colega aqui do Hospital Israelita Albert Einstein, que atua aqui no nosso centro de oncologia, atua também no Hospital Vila Santa Catarina, que tem também um serviço de oncologia aqui em São Paulo, tem doutorado e pós-doutorado na Escola Paulista de Medicina na Unifesp, bastante experiência nessa área. E também a gente conta com a presença do Aguinaldo Lopes, também um grande amigo nosso, que grande experiência na área de oncologia, é professor titular da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, recém-eleito presidente da Febrasgo. Então, obrigado pela presença de vocês dois, fiquem à vontade para apresentarem esse tema para os nossos amigos que estão assistindo. Quem tiver perguntas pode fazer aqui pelo Facebook e vamos começar. Bom, obrigado, Sérgio. E obrigado também ao Hospital Israelita Albert Einstein por ceder esse espaço. Eu acho uma parceria excepcional do Einstein com a Febrasgo, né? E todo o seu empenho para que desse certo isso. Hoje a gente tem que rever todo esse nosso modelo de ensino, levar a educação médica continuada e ter realmente um sucesso essa sua iniciativa. Prazer estar aqui com o Renato também. Maravilha. Realmente um prazer estar todo mundo junto. Felizmente a gente tem um bom grupo para trabalhar em conjunto visando as melhores práticas aí no tratamento das neoplasias malignas ginecológicas. Bom, então vamos lá. Eu acho que esse é um assunto extremamente interessante. Hoje a cirurgia minimamente invasiva é uma realidade em todo mundo e para todas as especialidades. E na ginecologia oncológica isso é extremamente importante e tem mudado muito todos esses conceitos, as indicações da cirurgia minimamente invasiva. Sempre tem toda essa questão, né? A gente sabe dos benefícios de uma cirurgia minimamente invasiva, que se refere a um alta mais precoce, um retorno mais rápido das atividades, mas a gente não pode esquecer, quando a gente lida com pacientes oncológicos, a grande questão que nós temos, o compromisso com essas mulheres, é manter os princípios oncológicos e a sobrevida dessas mulheres, né? O Brasil, o câncer ginecológico é muito prevalente, é um país absolutamente heterogêneo em todos os sentidos, né? Na região norte a gente vê uma altíssima prevalência de câncer de colo, né? Muito mais alta do que a gente compara na região sul e sudeste, mas o que nos chama muita atenção, esse é um paper que a gente acabou de encaminhar para publicação na revista Cancer, mostra um panorama do câncer ginecológico no Brasil. A gente olha, tumores avançados é a maior parte. Câncer de colo na região norte, 85% das mulheres são tumores avançados. Câncer de endométrio, diferente dos dados internacionais, quase 60% em todo o Brasil das mulheres com câncer de endométrio, doença avançada. E ovário a gente sabe que quase 90% das mulheres, estadios 3 e 4, com sobrevida muito limitada em 5 anos. Então a gente tem que entender esse Brasil grande, heterogêneo, com acesso diferente às questões de opções terapêuticas para essas mulheres. O compromisso, mais uma vez, é a questão do tratamento oncológico do ponto de vista de manter essas mulheres vivas. Mas outra questão muito importante é a qualidade de vida dessas mulheres. Então hoje a possibilidade de utilização de terapias menos invasivas, né, e uma recuperação mais rápida dessas mulheres, isso é algo extremamente interessante. A laparoscopia ou a cirurgia robótica, né, e também a cirurgia vaginal, né, as cirurgias minimamente invasivas, são aplicáveis tanto no câncer de colo, endométrio e ovário. No câncer de colo em basicamente tudo, desde o ponto de vista de um estadiamento cirúrgico até com cirurgia curativa, naqueles casos iniciais, ou até mesmo em relação à preservação de fertilidade ou de função endócrina das pacientes, né? Câncer de colo a gente tem vivido algumas coisas muito interessantes com essa possibilidade de diminuir a radicalidade desses procedimentos, né? Então hoje há uma discussão grande sobre parametrectomia dessas mulheres,
a possibilidade de preservação do futuro reprodutivo. O Moretti vai apresentar depois um caso, né? Eu acho que talvez seja uma grande aplicação da cirurgia minimamente invasiva, e especialmente a linfadenectomia. A biópsia de linfonodo sentinela, que pode ser realizada por via minimamente invasiva, tem sido uma realidade. Nós fizemos as cirurgias convencionais por muito tempo, com bons resultados, né? E surgiu essa possibilidade de tratamentos menos mórbidos para essas mulheres. E a cirurgia minimamente invasiva, inicialmente a laparoscopia e depois a robótica, se tornou uma realidade. Não é uma grande novidade. Os primeiros relatos da esterectomia radical videolaparoscópica da década de 90, né? Tanto com o grupo do Cani e Vatier e também do Nezar. Tem vantagens, né? A gente vê essa questão de diminuição de morbidade nessas cirurgias, né? Uma perda sanguínea menor, alta mais precoce das pacientes, mas trouxe algo a mais. Nós estamos revendo toda a anatomia pélvica, e talvez essas sejam as grandes questões. A possibilidade de preservação nervosa dessas mulheres, né? Já tínhamos algumas evidências, né, comparando a esterectomia laparoscópica, radical laparoscópica com a convencional, com bons resultados, inclusive em relação a resultados oncológicos, né? Depois surgiu, desde 2005, a cirurgia robótica aprovada para procedimentos ginecológicos, e a gente sabe que tem uma curva de aprendizado menor, e a esterectomia radical é um procedimento que a gente considera tecnicamente difícil por via minimamente invasiva, né? Então a robótica poderia trazer esse benefício em relação a uma curva de aprendizado menor para essas pacientes, para os cirurgiões. E o que a gente tem? Algumas evidências também comparando a robótica com a convencional, com as vantagens de uma cirurgia minimamente invasiva. E mais ainda, de alguns estudos grandes, com quase 500 pacientes, já sugerindo, né, a questão que não havia diferença em resultados oncológicos dessas duas vias, né? Então, a gente pensou até na possibilidade que um novo paradigma estava vindo, né? Até que a cirurgia minimamente invasiva poderia substituir a cirurgia convencional para câncer de colo do útero, né? Mas nós tivemos, falo até o WHI da ginecologia oncológica, um estudo que é o LAC, né, que mostrou resultados muito complexos. O Moretti, a gente vai comentar um pouco sobre o LAC, mas foi um divisor de águas da cirurgia minimamente invasiva no tratamento primário de mulheres com câncer do colo do útero. Então isso reviu tudo isso, né? O próprio FDA tem alguns posicionamentos, tomar muito cuidado na indicação de cirurgia minimamente invasiva para essas mulheres com câncer de colo do útero, né? Então a gente está na fase de algumas rediscussões, algumas redefinições técnicas para entender exatamente o papel da cirurgia minimamente invasiva no colo do útero, né? E obviamente, no caso de preservação do futuro reprodutivo, tem uma indicação muito interessante, né? Na traqueolectomia radical com linfadenectomia pélvica naquelas mulheres jovens sem prole definida. Câncer de endométrio já é diferente, né? O tratamento laparoscópico é uma opção muito interessante, ou robótico, né? No geral, são mulheres com comorbidades, então a possibilidade de um tratamento minimamente invasivo é extremamente interessante para essas pacientes. Talvez aqui a grande questão em relação à cirurgia robótica, no caso do câncer de endométrio, é que até então a gente vê a robótica começou em 2005 nos Estados Unidos. Até 2005, só 6,4% das mulheres com câncer de endométrio nos Estados Unidos eram operadas por cirurgia minimamente invasiva. Em 2009, 80%. Hoje eu vejo alguns estudos, né, que se levam em consideração tanto convencional, robótica e laparoscópica, mais de 95% das mulheres com câncer de endométrio nos Estados Unidos são submetidas a cirurgia robótica, né? Tem vantagens, né? Aquela paciente com comorbidades associadas, né? Então a gente tem menos complicações quando comparadas à esterectomia, ao tratamento convencional, né? E mais uma vez, a curva de aprendizado menor nesses casos, né? E hoje, talvez uma outra grande vantagem da cirurgia minimamente invasiva, né, que também a gente vai ter a oportunidade de discutir, a biópsia de linfonodo sentinela nas mulheres com câncer de endométrio. Então é uma opção muito interessante. Se cola, a gente tem algumas restrições, a gente tem aumentado cada vez mais a indicação de cirurgia laparoscópica ou robótica para mulheres com câncer de endométrio. Ovário é diferente, a gente sabe um papel muito importante da laparoscopia na abordagem, diagnóstico de massas anexiais, né? Mas a realidade é essa: pacientes com doença avançada e a citorredução ainda um dos pilares do tratamento do câncer de ovário. Então as cirurgias convencionais ainda têm um papel muito importante para essas mulheres.
A cirurgia tem várias etapas no câncer de ovário, desde aquela cirurgia primária, intervalo, para recidivo ou para complicações de paciente. E a cirurgia laparoscópica ou robótica pode se encaixar em algum desses cenários de tratamento cirúrgico do câncer de ovário. Uma das questões hoje que a gente valoriza muito é a definição de ressecabilidade desses tumores, né? Tem alguns critérios para isso, um deles é da fagote, você define, você pontua de acordo com uma laparoscopia prévia naquelas pacientes que já têm uma doença a princípio avançada, para se definir se aquele caso é passível de uma citorredução R0, sem doença residual macroscópica ou não. As pacientes que têm já múltipla, uma disseminação tumoral mais importante, ou índice de fagote acima de 8, esses pacientes são candidatas a uma quimioterapia neoadjuvante e se avaliar a citorredução de intervalo para esses pacientes. Mas também é possível, né? O Moretti está aqui, faz isso, né? A possibilidade da cirurgia primária para câncer de ovário. Obviamente em centros especializados, né? Já depois de uma curva de aprendizado importante, né? Mas isso é descrito desde 94. Então, ovário, a gente tem essa possibilidade desde a massa anexial até esses casos mais avançados em relação à cirurgia minimamente invasiva. Então, é só uma introdução inicial sobre o tema, mas mostrar como é amplo, né? E nos diferentes tumores ginecológicos, diferentes indicações do tratamento minimamente invasivo para essas mulheres. Nós vamos ter alguns casos clínicos, o Moretti vai falar para a gente aqui um pouco sobre isso. Dando sequência à parte mais ilustrativa da aula, que o Dr. Aguinaldo já fez o preâmbulo, dando um panorama geral da cirurgia minimamente invasiva no tratamento do câncer ginecológico. A gente segue com alguns exemplos e vamos tentar aproveitá-los ao máximo. Então, essa é uma paciente de 71 anos de idade, com sangramento na pós-menopausa, fez a ultrassonografia e o exame clínico. Na ultrassonografia revelou um espessamento endometrial, paciente hipertensa. E na investigação revelou tratar-se de um adenocarcinoma endometrióide do endométrio bem diferenciado. Nessa situação nós temos com um dos preâmbulos para definir o tratamento da paciente, ter um bom exame de imagem para estimar o risco da disseminação da doença, da sua propagação local e da sua disseminação. Então, botamos como alternativas nos exames de investigação, desde ultrassonografia de abdômen e raio-x de tórax, exames mais simples, até a ressonância de pelve e tomografia de abdômen e tomografia de tórax, com do que nós consideramos como uma das principais formas de investigação da disseminação da doença. Essa paciente realizou o exame, no tórax não tinha nada relevante, na tomografia do abdômen também não tinha nada de relevante, e na ressonância da pelve mostrou a lesão sólida de 2,2 centímetros, com menos do que 50% de comprometimento do músculo uterino, sem sinais de extensão para a serosa uterina, para os anexos ou para a cervice uterina. Então, esses foram os exames de imagem que nós damos preferência para entendimento da extensão da doença. E diante dessa situação, então tem uma paciente de 71 anos de idade, com adenocarcinoma bem diferenciado do endométrio, tipo endometrioide, e com um provável estádio 1A, ou seja, um tumor infiltrando menos do que 50% do miométrio, bem diferenciado. Qual seria a conduta? Renato, eu queria aproveitar de você aqui. O que você acha que é a propedêutica mínima de imagem para uma mulher com câncer de endométrio? Assim, você sempre pede uma ressonância de abdômen e pelve, mais uma TC de tórax para o paciente, sempre, obviamente, levando em consideração a disponibilidade dos métodos. O que você acha que deve ser realizado para a gente planejar, fazer um planejamento de opções cirúrgicas para a mulher? Inclusive, se vai ser minimamente invasiva ou se vai ser uma cirurgia convencional. Eu acho, Aguinaldo, que essa pergunta é fundamental e a sociedade europeia também já se posicionou diante disso. Então, em condições ótimas, a gente acredita que essa seria a melhor propedêutica para a ressonância, que é um bom método para avaliação de partes moles, a avaliação da infiltração miometrial e a extensão, principalmente a extensão cervical e parametrial. Entretanto,
diante da indisponibilidade desse método, uma outra metodologia muito interessante, que é a ultrassonografia transvaginal feita com um profissional treinado para essa situação. Então, a gente encontra boa taxa de correlação da imagem adquirida pela ultrassonografia transvaginal com o anátomo patológico da peça da esterectomia. Entretanto, para a imagem linfonodal, a tomografia ela é equivalente à ressonância, então a gente acredita que essas pacientes devam receber um exame mais sofisticado em relação à investigação linfonodal, tomografia, e para avaliação loco-regional, ressonância preferencialmente, não tendo disponível ultrassonografia transvaginal. Então, a tomografia de tórax, uma ressonância de abdômen e pelve, ou uma tomografia de tórax, abdômen superior e ressonância de pelve, a princípio é uma boa opção para essas pacientes. Excelente opção. E sempre lembrar, né, eu acho que a questão da imagem, né, que tanto a ressonância quanto a ultrassonografia, a gente relembrar isso até, mas é examinador dependente, né, e quem faz, né? Então, esses dados, o que a gente espera de um laudo é saber a profundidade de invasão miometrial, e a presença, invasão de colo e presença de lesão extrauterina, né? Esses dados eu acho que são muito importantes para a definição, inclusive, do tratamento cirúrgico. Se você vai fazer uma linfectomia padrão ou não, esse pré-estadiamento dessas pacientes. Não tenha dúvida nenhuma. Isso define completamente qual é a nossa proposta terapêutica. Seguindo o caso, nós temos algumas alternativas. Todas incluem a remoção do corpo uterino com o colo uterino. A discussão é se nós vamos ter uma abordagem linfonodal ou não, para vocês verem a importância de definirmos, tanto pelo tipo histopatológico quanto pelos exames de imagem, a extensão, a potencialidade da extensão da doença para os gânglios, né? Então, aqui incluindo como as alternativas a pesquisa do linfonodo sentinela, a pesquisa por via laparoscópica ou laparotômica, e se eventualmente nessa situação a senhora idosa com um tumor de baixo risco de disseminação, se vale a pena investigar o status linfonodal. Então, essa é uma alternativa. Quando falamos de cirurgia minimamente invasiva, frequentemente nós esquecemos da via vaginal como uma boa alternativa para a remoção do corpo uterino e com os anexos mesmo nessa via, né? Só lembrar que por vezes são pacientes idosas e o acesso ao anexo nem sempre é fácil. E é curioso isso, havia uma série recente da Mayo Clinic, até falando da questão de indicação de cirurgia robótica, vaginal ou laparoscópica em câncer de endométrio. Robótica 90%, eu acho que vaginal 7% e o resto laparoscópica. Porque nos Estados Unidos ainda assim, a robótica tomou um espaço muito grande, por razões óbvias, né, disponibilidade, toda a questão, mas a vaginal lá não é a gente não opta preferencialmente por essa via. Alguns pacientes vão se beneficiar mais, especialmente aquelas pacientes mais idosas, com comorbidades, sempre tirar o tumor é interessante em endométrio, mas é uma via que a gente tem que lembrar como via minimamente invasiva para essas mulheres. Só lembrar que desde 2004, a publicação da Clínica Mayo, algumas pacientes já têm características histopatológicas e de extensão da doença no corpo uterino que já podem praticamente excluí-la da investigação linfonodal, né? Então, tumores menores do que 2 centímetros, bem ou moderadamente diferenciados e sem invasão angiolinfática, a gente tem a alternativa de não abordar linfonodos. Em 2009 foi publicado o ASTEC, um estudo importante que randomizou cerca de 1.450 mulheres sendo tratadas com esterectomia e salpingoforectomia versus com ou sem linfadenectomia e não mostrou a diferença significativa entre as mulheres que receberam linfadenectomia versus as que não receberam linfadenectomia nos tumores de baixo risco, né? Então, só lembrar que essa paciente provavelmente se encaixa nesse cenário. Em 2008, o professor Abu Rustum publicou a técnica mais aceita para pesquisa do linfonodo sentinela, de certa forma combinando as técnicas com
a medicina nuclear e a pesquisa do azul, mas mostrando como seria essa abordagem, evitando um sem número de linfadenectomias nas pacientes que geralmente são idosas e apresentam comorbidades. Recentemente, diversos estudos vêm demonstrando a eficácia dessa abordagem linfonodal, da informação linfonodal obtida pelo linfonodo sentinela, sem que, no entanto, você ofereça a morbidade envolvida na linfadenectomia. Renato, tem uma pergunta aqui da Valquíria. Ela pergunta se o resultado do histopatológico da peça diagnosticar um grau 3, nesse caso, o que vocês sugeririam? É interessante que o slide está justamente aqui. Então, em 2017... É que tem um delay. Ainda tem um delay. Então... Agora sim. Toda a pesquisa, toda a história da pesquisa do linfonodo sentinela para câncer de endométrio, ela é feita diretamente com os tumores de baixo risco histopatológico, ou seja, bem ou moderadamente diferenciado, preferencialmente sem invasão angiolinfática. Entretanto, estudos mais recentes mostram que essa técnica é factível mesmo no alto risco histopatológico. Eu acho que essa é a grande questão, né? A correlação do diagnóstico pré e pós-cirúrgico das pacientes. Uma coisa é você ter uma biópsia ou estereoscópio, biópsia por aspiração, uma dilatação e curetagem, e depois o resultado definitivo da peça cirúrgica, né? Especialmente nos tumores G2. E patologia endometrial não é fácil, né? Então, a princípio, você imagina-se um tumor de baixo risco e vem alto risco. Talvez, nesses casos, o sentinela tenha trazido um alento para nós cirurgiões, né? Então, o sentinela, a princípio, para todo mundo, minimizaria esse problema de não estadiar de uma forma adequada para essas pacientes, né? Perfeito. Super importante isso que o Dr. Aguinaldo está falando, e a sociedade europeia, de certa forma, também se posiciona frente a isso, mostrando a importância do linfonodo sentinela nos tumores de baixo risco patológico, mas também importante no risco intermediário e alto risco. Não necessariamente abdicando da linfadenectomia, mas também trazendo uma outra informação, que é oferecer o melhor linfonodo para a pesquisa de metástases e micrometástases. Então, seguindo o caso, como respostas, temos espaço para a esterectomia total, simples, com ou sem a investigação linfonodal, mas preferencialmente por via minimamente invasiva. O resultado anatomopatológico que nós buscamos, e nós aplicamos a técnica do linfonodo sentinela, e nós conseguimos encontrar uma metástase de 1,1 milímetro no linfonodo sentinela pélvico esquerdo. Então, mostrando que a correlação do que nós tínhamos no pré-operatório, que é o que a Aguinaldo acabou de falar, né? A correlação que nós tínhamos de um tumor bem diferenciado, ele passou por um grau moderadamente diferenciado. O tumor que estava estimado em 2,2 centímetros foi para um tumor de 4 centímetros e, na verdade, ele já tinha a extensão para linfonodo pélvico esquerdo. Bom, a gente está recebendo perguntas online, eu acho que todo mundo pode ficar à vontade. Bom ver Valquíria, o Jean, aí também o Jean-Pierre, grupo de Brasília. Bom, o segundo caso, uma paciente de 77 anos, também com sangramento pós-menopausa há 2 meses e um espessamento endometrial. Tem algumas comorbidades, obesa, diabética, hipertensa, né, paciente típica com câncer de endométrio, né, menopausa há quase 20 anos e ultrassom transvaginal mostrando um espessamento endometrial, um endométrio com 19 milímetros, né. Foi feita uma citologia oncótica. Na citologia oncótica já veio uma atipia de células glandulares, né? E a esteroscopia, né, foi feita uma biópsia dirigida por esteroscopia, mostrou um adenocarcinoma endometrioide com grau arquitetural 2 e nuclear 3. Então, o FIGO G3 dessa paciente. Então, a paciente, a princípio, com alto risco, né? Bom, a gente tem o... Já de longa data, a Sociedade Europeia também, juntando tanto os cirurgiões oncoginecológicos, quanto radio-oncologistas, quanto oncologistas clínicos, estratificaram os riscos da doença ter recorrência, metástase e óbito
por motivo da doença, e classificou as pacientes como baixo risco, risco intermediário, intermediário alto e alto risco. Essa nossa paciente, ela é uma pretensa alto risco, uma vez que a paciente, nesse momento, já tem pelo menos um grau 3 histopatológico e uma suspeita de disseminação, de extensão da doença para a cervix uterina. Então, nós estamos falando de uma paciente de alto risco de metástase e recorrência. Ela, da mesma forma que a outra paciente, ela acabou indo para uma ressonância de abdômen total, mostrando a presença de linfonodomegalia pélvica e retroperitoneal e extensão da doença à cervix uterina. A tomografia de tórax não mostrou metástases pulmonares. Então, como alternativas ao tratamento, agora nós temos em todas a esterectomia total simples ou radical, realizada com a remoção dos anexos por via convencional ou por via laparoscópica. E como alternativa a essa abordagem, levando em consideração que é uma paciente de 77 anos com algumas comorbidades, o tratamento clínico com radioterapia, concomitante ou não à quimioterapia. O que é interessante lembrar, né, eu acho que a biópsia de linfonodo sentinela tem surgido e tem cada vez mais uma posição muito importante na abordagem dessas mulheres com câncer de endométrio, mas a gente deve seguir um protocolo, né, dele, tem todo um algoritmo do NCCN e do grupo do Memorial, né, em relação à biópsia de linfonodo sentinela. Agora, ele vale para pacientes sem achados em imagem ou achados cirúrgicos de linfonodos comprometidos, né? Então, sempre tiver linfonodo comprometido, a princípio, não vale a questão do linfonodo sentinela. E aqui uma discussão importante, um tumor já mais avançado, de alto risco, que acometendo o colo, né? Se vale a pena fazer parametrectomia nessas pacientes ou não. Então, como alternativas, e são só alternativas mesmo, né? Dentre as alternativas apresentadas, a esterectomia radical, só lembrar que quando falamos radical, nós estamos falando de remoção de paramétrios, e isso só tem sentido no tratamento do câncer de endométrio se você não for deixar, se for para remover toda a doença. Então, pacientes que tenham comprometimento cervical, mas que a remoção do corpo uterino não necessite de abordagem técnica para remoção do paramétrio, não há necessidade. Em relação à via de acesso, ela pode ser realizada convencionalmente ou por via minimamente invasiva, né? Nós temos uma série de estudos na literatura que nos embasam, se você seguir os preceitos oncológicos, que você tem bons resultados, tanto na via minimamente invasiva quanto na via convencional. Importante destacar que essas pacientes são pacientes que serão supertratadas. Então, você não ter a abordagem abdominal, ter uma incisão no abdômen, por vezes minimiza as morbidades relacionadas ao tratamento. Então, como recomendação da Sociedade Europeia, você só remove os paramétrios preferencialmente diante da necessidade da remoção completa da doença, não por oferecer margens de segurança aos moldes do que nós utilizamos como conceitos no tratamento do câncer cervical. Isso é uma mudança, né? Algum tempo atrás, as pacientes com câncer de endométrio do estádio 2 que acometem colo, teria a possibilidade de uma parametrectomia, esterectomia ampliada para evitar tratamento adjuvante. Hoje isso já não é mais, pelo menos do ponto de vista de protocolos europeus, isso não é uma realidade mais. Um outro ponto que se destaca, uma vez que essa paciente tinha muita doença pélvica, após o tratamento todo da pelve na cirurgia, se eu vou mexer em linfonodo retroperitoneal ou não. O estudo CEPAL, publicado em 2010, mostra que nessa paciente especificamente você tem melhores resultados quando você aborda os linfonodos retroperitoneais. Então a gente orienta, se a paciente tiver com boas condições clínicas, que a gente prossiga com a cirurgia. Da mesma forma,
o consenso do tratamento do câncer de endométrio europeu também sugere isso como uma boa alternativa ao tratamento. O anatomo patológico, então, revelou realmente um adenocarcinoma endometrioide, pouco diferenciado, um tumor de grande dimensão, 5,6 centímetros, com extensão do corpo uterino profundamente e ao colo, com margens cirúrgicas livre e a presença de metástases, tanto na pelve quanto na região aórtica. Então, só relembrando que a história da cirurgia minimamente invasiva no câncer de endométrio começa em 2009, com a publicação desse importante estudo que é o LAP2, com mais de 1.600 mulheres incluídas, e que uma série de estudos posteriormente foram publicados, mostrando que não só era efetivo do ponto de vista oncológico, seguro do ponto de vista oncológico, mas também com boa relação custo-benefício. Recentemente foram publicados os resultados de sobrevivência, de intervalo livre de progressão e de sobrevida global nessas pacientes tratadas com cirurgia minimamente invasiva versus cirurgia convencional, mostrando que são muito semelhantes, de certa forma, validando a cirurgia minimamente invasiva nesse cenário. Bom, o que a gente tem de conclusão, então, para câncer de endométrio, a cirurgia minimamente invasiva tem um papel muito importante. Vários estudos robustos mostrando esse benefício. Atualmente, a possibilidade de biópsia de linfonodo sentinela, que pode ser feita por cirurgia minimamente invasiva, como um avanço grande na abordagem dessas mulheres. E é interessante que na ESGO, daquelas recomendações, a primeira recomendação, que o tratamento deve ser definido de acordo com a paciente. A gente deve definir tudo isso, né, com as comorbidades, a questão clínica das pacientes. Vai definir o tamanho do seu tratamento de acordo, levando em consideração toda essa questão clínica das pacientes. Agora a gente vai discutir o caso de câncer de colo. Já tem uma pergunta aqui sobre câncer de colo. Deixa vocês apresentarem o caso. Eu acho que sim, eu acho que aqui a gente tem um cenário bem amplo para discussão. Vamos começar com esse primeiro caso, uma paciente de 43 anos de idade, internada por conta de anemia, com HB de 7,8, usuária de hormonioterapia oral. A colega sugeriu o tratamento dessa alteração menstrual com um DIU medicado com levonorgestrel, sem sucesso, referindo longocetalgia à esquerda. A paciente jovem, sem comorbidades, se apresentou ao centro oncológico com uma performance de 90%, com um tumor cervical de 3 centímetros, com extensão à avaliação ao toque retal, ao comprometimento parametrial à direita e edema de membro inferior esquerdo. Esse é o exame clínico, a paciente que nós removemos o dispositivo intrauterino, paciente com um tumor cervical de grande volume. A biópsia revelou um carcinoma escamoso. Procedemos aos exames de imagem, eles nos revelaram a extensão parametrial à direita, a presença de um gânglio à esquerda na fossa obturadora, provavelmente repousando sobre a inervação somática pélvica, e que na investigação com a tomografia de emissão de pósitron revelou a presença de metástases na região pélvica sem extensão à região aórtica. Só uma discussão, sempre PET, qual que é o limite? Toda doença localmente avançada, você acha que vale a pena fazer um PET pré-operatório dessas mulheres? Nós não tínhamos esse conceito até mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, e a escola europeia, principalmente a França e a Alemanha, acreditavam piamente que as pacientes deveriam ser tratadas, investigadas com linfadenectomia de estadiamento para definição do campo da radioterapia, se só radioterapia pélvica ou se estenderíamos esse campo de radioterapia para a região aórtica. A partir do momento que esse advento tecnológico fez parte da indumentária do tratamento oncológico, de certa forma validou na doença localmente avançada ou na doença que no exame de imagem tem a suspeita de metástase pélvica como uma boa ferramenta para excluir a doença paraórtica.
levando em consideração que temos cerca de 18% de falso negativo na paciente que demonstra doença linfonodal pélvica, sem demonstrar doença linfonodal retroperitoneal ou aórtica. Então, foi nesse cenário que a paciente se apresentou. Então, em uma paciente que você tem exame de imagem já demonstrando a doença linfonodal pélvica e aórtica, o PET parece não ter grande valia. Entretanto, na paciente que tem a doença loco-regional com uma imagem suspeita pélvica, é nesse cenário que a gente tem indicado a realização da tomografia com emissão de pósito. Acho que a gente está aprendendo mesmo com a questão do PET, né? Mas a gente percebe que o câncer ginecológico, talvez uma das grandes aplicações que tem, obviamente com toda a limitação, câncer de colo, muito limitado em relação a recurso, toda a questão que envolve câncer de colo, mas o PET é uma alternativa interessante nessas pacientes com doença localmente avançada, né? O 2B+, né? Então essas pacientes talvez, ou os tumores Buck, né? Essas pacientes talvez um B3, né? Já se beneficiariam de um PET. Então, como alternativas ao tratamento para essa paciente, nós colocamos a esterectomia simples, de forma alguma deveria ser realizada. A esterectomia radical não é vista como uma boa alternativa, a não ser na ausência completa da disponibilidade da radioterapia. Aqui nós temos duas alternativas que são discutíveis. Uma é a remoção do gânglio da pelve e o entendimento da extensão da doença para a região aórtica, com a transposição do ovário para fora da pelve, para que essa paciente jovem não sofra deprivação hormonal pós-radioterapia, ou direto a radioquimioterapia pélvica com a extensão do campo aórtico profilaticamente. Como tratamento padrão, nós temos a radioquimioterapia pélvica. E um dado novo, né? A gente sabe que o cometimento linfonodal é o principal fator prognóstico nas mulheres com câncer de colo e não constava no estadiamento. De 2018 para cá, no novo estadiamento FIGO, né, que foi feito no Congresso do FIGO no Rio, né, já entrou, né, o 3C dessas pacientes com 3C1, 3C2, com acometimento linfonodal pélvico ou periaórtico. Então acho que agora cabe a pergunta que a Josilene Pereira Chaves fez. É uma pergunta um pouco genérica, mas ela pergunta se em câncer de colo invasivo grau 2, estádio 2 eu imagino, né? Qual que é a melhor opção de tratamento? Químio, cirurgia? A gente na própria publicação da FIGO no ano passado, tem uma frase que é muito interessante, que nós temos que fazer um bom planejamento pré-tratamento para que a gente defina os fatores de risco para evitar a sobreposição de tratamentos. Então, realizar a esterectomia radical no estágio clínico 2 não é vista com bons olhos, uma vez que, invariavelmente, essas mulheres precisarão, não só elas passarão por uma cirurgia de maior morbidade, com risco de denervação pélvica e complicações do ponto de vista urinário, funcional ou mesmo anatômico, assim como é a paciente que é candidata ao tratamento complementar com radioterapia. Então, não é visto com bons olhos, ela deveria ir direto para um tratamento com radioquimioterapia. Então, a grosso modo, é exatamente isso, né? Os tumores com mais de 4 centímetros ou com extensão extracervical, né? O 2B, o 2A2 ou 1B3 para cima, essas pacientes, a cirurgia tem uma questão muito limitada como tratamento primário, né? A gente pode pensar em orfopexia, estadiamento cirúrgico, todas essas questões, mas como tratamento primário, essas pacientes, o mais indicado seria quimiorradiá-las, né? Essa paciente recebeu o procedimento cirúrgico com o debulking linfonodal laparoscópico, desencarceramos o nervo obturador esquerdo que estava envolvido pela doença, foi submetido ao estadiamento linfonodal aórtico, ovário transposto, teve uma perda sanguínea baixa, um procedimento que durou 3 horas e teve 24 horas de internação. O anátomo patológico revelou a presença de metástase linfonodal pélvica e metástase linfonodal também na região aórtica, ou seja, essa paciente teve a mudança do estádio final dela, o atual 3C2 da FIGO, ou seja, presença de metástase linfonodal na região aórtica
então teve modificado o seu planejamento terapêutico. Em relação à pelve, tira o útero ou não tira o útero dessa mulher, preferencialmente não tira o útero. A paciente com a doença de grande volume, uma vez tratada com radioterapia, com a concomitância da quimioterapia, você tem uma taxa de resposta completa extremamente elevada. Então, não é visto por nós como um tratamento adequado a complementação da esterectomia após a radioterapia. Nós fazemos isso apenas diante de uma comprovação histológica da persistência da doença. Bom, então eu acho que foi isso, né? Em câncer de colo localmente avançado, um dos papéis da cirurgia minimamente invasiva, laparoscópica ou robótica seria para avaliar o estadiamento cirúrgico dessas mulheres. Mais uma vez, linfonodo faz parte do estadiamento atual da FIGO 2018 e isso é uma opção. Obviamente as coisas estão caminhando, tem alguns grupos que já indicam PET, né? Ou levam em consideração outros fatores para avaliar se indicariam ou não o estadiamento cirúrgico dessas pacientes. Então, doença localmente avançada, uma possibilidade de tratamento minimamente invasivo para essas mulheres. Estamos agora no nosso caso 4, paciente de 32 anos de idade, com histórico de infecção pelo HPV, já submetida à tireoidectomia por um carcinoma de tireoide, aos 23 anos de idade, tratada complementarmente com iodoterapia e que se apresentou ao ginecologista com uma irregularidade menstrual e dor pélvica à menstruação, mesmo com o uso do anticoncepcional oral, e alteração citológica, com a colposcopia revelando achados maiores e a biópsia revelando uma neoplasia intraepitelial cervical grau 3. Foi submetida à excisão da zona de transformação e que foi feita a revisão de lâmina, mostrando um carcinoma escamoso invasivo de alto grau, G3, pouco diferenciado, ocupando todos os quadrantes, medindo 5,5 milímetros de invasão estromal e 12 milímetros de extensão horizontal. Presença de invasão angiolinfática e a margem comprometida, a margem endocervical, ectocervical e radial comprometidas por carcinoma invasivo e pela lesão intraepitelial de alto grau. Nós classificamos essa paciente como um estádio anatomopatológico PT1B1 com margem comprometida, pelo menos um FIGO 1B1. Quase 1/2, né? Por pouca coisa. Quase meio 1/2. milímetro. Mas é interessante isso que o Agnaldo falou, que estávamos falando a quem vai definir o estadiamento patológico nos tumores muito iniciais, vai ser muito mais a profundidade da lesão do que propriamente a extensão. A extensão que antes, se ela continua, uma vez que a lesão invasiva ela é visível, ela é pelo menos um B1. Entretanto, há críticas em relação a esse tipo de abordagem, mas uma coisa que deve se ressaltar é a presença de comprometimento das margens cirúrgicas. Só uma coisinha, é que tem esse delay um pouquinho. A Valquíria, voltando só no final do caso 3, ela pergunta como que é feito o acompanhamento. Na verdade, ela pergunta sobre citologia, mas depois da quimio e da rádio. Como que isso... No câncer do colo naquele caso 3, que não tirou o útero, né? Perfeito. Nós temos acompanhado somente com exame clínico e exame de imagem a cada 6 meses. Citologia não? Não fazemos citologia, já tem alguns 10 anos. O motivo disso é uma publicação de 2011 da Sociedade de Ginecologia Oncológica, mostrando que a taxa de detecção da recorrência cervical na paciente tratada por câncer do colo do útero, pós-esterectomia ou pós-radioterapia, é uma taxa muito baixa, a acurácia da capacidade de detecção variando próximo a 12%. Então, essa foi uma prática que nós, de certa forma, abandonamos e os patologistas agradecem bastante, porque a taxa de falsas alterações, não vou nem chamar de falsos positivos, falsas alterações é muito alta essa taxa. Nós também tínhamos isso, né? A gente tinha abandonado já o controle citológico em câncer de ovário, depois endométrio e agora colo, né?
E a gente tinha já essa percepção, né? Os esfregaços eram ressecados, com pouco material, e volta e meia vinham achados que não correspondiam com a questão clínica. O que a gente valoriza muito são as questões queixa clínica das pacientes e exame físico. A gente habitualmente, nos primeiros 2 anos, a gente examina esses pacientes de 4 em 4, 3 em 3 meses, depois de 2 a 5 anos semestral, depois anual. No nosso serviço a gente tem feito isso e abandonamos a citologia oncótica para câncer de colo. E toda lesão suspeita, biópsia. Perfeito, é absolutamente igual. Então nós estamos falando, essa bate-papo não foi combinado, mas nós estamos falando de 2 práticas em cidades e estados distintos, com características distintas, e em ambas nós estamos falando da mesma forma de segmento. Então, essa paciente com um tumor de menor do que 2 centímetros, levando em consideração o que foi proposto pelo professor Darjan em 1994, que era possível fazer uma ressecção alargada desse tumor, com as margens de segurança vaginais e parametriais, preservando o corpo uterino. Essa paciente foi submetida à técnica minimamente invasiva para realizar a pesquisa do linfonodo sentinela, seguido de linfadenectomia, e realizada a dissecção abdominal mais alta, toda por técnica robótica, e a parte da dissecção baixa, em relação à cervice e o paramétrio, realizada por cirurgia vaginal. Então, é uma cirurgia radical vaginal robô assistida. É chamada de traquelectomia. Após a remoção do espécime, foram avaliados os linfonodos sentinelas no intraoperatório, mostrando que eram livres de doença, e a margem endocervical foi removida, mostrando que também era livre de doença. Com isso, a gente deu por encerrado o tratamento oncológico dessa paciente. Essa técnica, em diversas séries, de certa forma, mostram taxas de recorrência da ordem de 4%, desde a publicação do professor original do professor Darjan, e essa paciente, infelizmente, nos retorna com um teste de gravidez, mostrando a positividade aí na semana passada. Então ficamos muito felizes de que essa paciente esteja bem do ponto de vista oncológico e mantendo sua preservação, a preservação das suas funções reprodutivas. Então, do ponto de vista geral, a gente viu uma aplicação importante da cirurgia minimamente invasiva na preservação do futuro reprodutivo de pacientes com câncer de colo. As candidatas são aquelas pacientes que desejam manter esse futuro reprodutivo e com tumores abaixo de 2 centímetros. Basicamente isso, né? A biópsia de linfonodo sentinela entra como uma questão muito interessante para esse grupo de mulheres, não só para avaliar status linfonodal, mas hoje o linfonodo sentinela para colo também é um marcador de acometimento parametrial dessas pacientes, então nos dá mais segurança. Tem grupos que levam muito isso em consideração na definição de parametrectomia ou não dessas mulheres. Então eu acho que isso é um aspecto muito interessante. Então, existe um papel da cirurgia minimamente invasiva no câncer de colo, né? Talvez seja essa das grandes questões. Perfeito. Acho que pelo tempo, vamos finalizar, eu acho que com chave de ouro. Ótimo. A paciente de 28 anos de idade, com alteração citológica e quadro clínico sugestivo de alguma lesão cervical, com desejo reprodutivo. A colposcopia mostrou um tumor cervical que foi biopsiado, mostrando um adenocarcinoma bem diferenciado. Foi submetida à conização com um espécime de 2 centímetros com margens comprometidas. A revisão de lâmina mostrou um adenocarcinoma endocervical invasivo, bem diferenciado, sem invasão angiolinfática. Na reavaliação com a ressonância pélvica, mostrou um tumor de 3,3 centímetros. Aí eu pergunto, Aguinaldo, a paciente de 28 anos de idade, desejosa de prole, não cabe repetirmos o tratamento que foi proposto para a cirurgia anterior, para a paciente anterior? Tem toda uma discussão nessa questão dos tumores. Hoje até o estadiamento novo da FIGO engloba alguns aspectos importantes, e hoje talvez um dado importante para tomar a decisão ser maior ou menor que 2 centímetros, né? Então um B1 até 2 centímetros, um B2 de 2 a 4 e um B3 acima de 4 centímetros, né? A possibilidade de preservação do futuro reprodutivo até 2 está bem ok, de 2 a 4 questionável, né? De uma forma geral questionável.
E a outra questão, a via, né? Mesmo se optando por esterectomia radical para essa mulher, né? Se isso vai ocorrer antes de 2017 ou depois de 2017, né? A gente tem... a linha de tempo mudou tudo que a gente imaginava em relação a câncer de colo. Então, como alternativas ao tratamento, esterectomia simples, radioquimioterapia definitiva, traquelectomia radical, esterectomia radical. Então, Aguinaldo já falou que traquelectomia radical, nesse cenário, ela ultrapassa os limites da segurança. A esterectomia simples não deve ser realizada em hipótese alguma. Radioquimioterapia é uma alternativa bem plausível para essa paciente, assim como a esterectomia radical, precedida ou seguida de linfadenectomia pélvica como tratamento padrão. Nós optamos para essa paciente, discutimos a respeito de cirurgia preservadora de fertilidade, falamos que ultrapassaríamos os limites de segurança e fomos para a esterectomia radical. Essa paciente foi submetida a esse procedimento por técnica minimamente invasiva com na verdade, toda a parte radical da cirurgia foi realizada por via vaginal. Revelou um adenocarcinoma invasivo de 3,3 centímetros, com linfonodos negativos, ficou com um estádio PT1-B2. Essa foi a peça da esterectomia radical. E aqui vem o nosso principal ponto de discussão atual, que começou em 2008, com o desenho de um estudo fase 3, aos moldes do que foi feito para o câncer de endométrio no LAP2, que incluiu cerca de 631 pacientes que foram randomizadas para a esterectomia radical sendo realizada por via convencional ou por via minimamente invasiva. Esse estudo foi publicado no final do ano passado, no New England, e que mostrou que as pacientes tratadas com cirurgia totalmente, minimamente invasiva, mostrou piores resultados do ponto de vista de recorrência local, quanto do ponto de vista de sobrevida global. A conclusão do autor, o Dr. Pedro Ramírez, falou da mesma forma que o Dr. Aguinaldo mostrou do FDA, falando que as pacientes deveriam estar cientes desses resultados, né? Entretanto, lembrando que muitas perguntas podem ser feitas a esse estudo, mas o que ele conseguiu concluir que a cirurgia minimamente invasiva para a realização de esterectomia radical, aos moldes do que é feita pela laparoscopia ou pela cirurgia robótica, deve ser desencorajada e assim ela é feita no MD Anderson. Uma coisa que ele mesmo ressalta na publicação é que não teve significância estatística os pacientes com tumores menores do que 2 centímetros nas taxas de recorrência local, assim como de sobrevida global. Um outro artigo do professor Christa Köhler, talvez seja uma das maiores experiências mundiais a respeito dessa técnica minimamente invasiva. Ele faz críticas aos moldes do que foi utilizado. Então, o uso de manipulador uterino e a colpotomia no intraoperatório foram severamente criticados, e ele sugere uma outra abordagem mostrando os resultados, tentando mostrar os resultados que ele apresenta de longa data, mostrando resultados semelhantes ou até melhores do que os resultados da cirurgia convencional realizadas no LAC-Cryo. Só um comentário, em maio, no EICOG, no Congresso de Ginecologia Americano, um professor foi falar sobre o WHI, você falou, né? Que foi, o WHI foi há 15 anos atrás, e ele chamou o WHI, o dia da publicação do WHI, de Dia Mundial da Infâmia. E talvez, daqui a alguns anos, depois de tanta reavaliação, talvez se chegue ao dia, não vou falar isso agora desse artigo do New England, mas pelo menos talvez isso seja renovado, né, revisto de alguma maneira. Não tenha dúvida nenhuma, muitas perguntas são feitas ao artigo, e ele é um artigo tão bem desenhado do ponto de vista metodológico que ele se dá ao luxo de não posso responder essa pergunta, uma vez que esse não era um dos objetivos do estudo, né?
e obviamente isso abre um leque de futuras publicações, futuros estudos, para tentar responder o porquê desses resultados que foram ruins do ponto de vista da cirurgia minimamente invasiva no tratamento do câncer do colo do útero inicial. E o que a gente tem visto, né, o que esses próximos estudos, a grande discussão, o problema é a técnica ou o cirurgião, a gente sempre tem essa discussão. E os outros estudos, de alguma forma, estão confirmando os resultados do LAC. Né? Então, assim, hoje a cirurgia minimamente invasiva no câncer de colo uterino, né, para a esterectomia radical, isso tem que absolutamente ser revisto. Né? A gente tem algumas discussões grandes, no futuro a gente vai saber exatamente o que vai ser isso, especialmente nesse grupo de tumores com menos de 2 centímetros. Né? E talvez um grupo de mulheres, né, que a gente vai poder ser mais conservador em tudo. Menor que 2 centímetros, sem invasão linfovascular e com uma profundidade de invasão estromal menor que 1 centímetro. Talvez essas mulheres vão dispensar parametrectomia como abordagem primária. Está muito cedo para isso, nós tivemos os primeiros resultados do CONSERV, tem alguns estudos ainda em andamento no mundo para essa avaliação. Mas eu acho que tem uma discussão grande, né? Eu acho que o nosso tempo também está terminando. Renato, qual que é a mensagem final de cirurgia minimamente invasiva em câncer ginecológico? Os residentes, vale a pena treinar ou a gente vai abandonar? O que vai ser feito no futuro? Eu acho que dentre as ferramentas que foram incorporadas à nossa prática cirúrgica mais recentemente, disparadamente a cirurgia minimamente invasiva trouxe muitos acréscimos. Poderíamos falar mais um monte a respeito ainda do câncer de ovário, e não só do câncer de ovário, mas também do manejo das complicações do tratamento oncológico, prevenção de complicações do tratamento oncológico, coisas inovadoras. Então, hoje isso faz parte da nossa prática, fazer laparoscopia, fazer cirurgia robótica no tratamento do câncer ginecológico, obviamente respeitando as linhas de segurança, respeitando sempre, que é o início da sua apresentação, os preceitos oncológicos. Uma coisa que nós não podemos é denegrir a segurança oncológica em prol de uma técnica cirúrgica, por mais apaixonados que nós sejamos. Que bom, eu concordo com isso, né? Eu acho que a cirurgia minimamente invasiva chegou, vai ficar, a gente vai ter que definir a posição dessa cirurgia minimamente invasiva. Brasil, mais uma vez, muito grande, heterogêneo, e a gente tem uma preocupação grande em treinamento dos nossos médicos residentes. Né? A gente tem que pensar nisso, a realidade é essa que a gente tem no mundo todo, a gente tem que trazer isso para o Brasil. Obrigado, Sérgio, assim, o Albert Einstein, por essa abertura, né, por essa parceria com a Febrasgo, né, uma iniciativa fantástica, atingindo o Brasil todo, né, eu acho que essa é a grande questão. A Febrasgo em todo o Brasil, né, eu acho que essa é uma iniciativa muito boa, chega a todos os rincões do Brasil. Obrigado, Moretti. A discussão foi excelente, diversas mensagens aqui agradecendo vocês, meus mestres, aula sensacional, aula top, realmente foi uma discussão excelente. A gente encerra aqui mais uma transmissão, daqui 2 semanas, para quem está assistindo ao vivo, vai ter uma nova reunião com um tema em obstetrícia. Então, obrigado, pessoal, bom dia aí para vocês. Obrigado. Muito obrigado, foi excelente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.